Boa noite. Boa noite. Com prazer, iniciamos a 15ª edição do Canal do Poetariado. Quero agradecer ao público que nos assiste, agradecer ao público que se inscreveu em nosso canal. Aproveito para lembrar, antes de passar a palavra para o meu amigo Hamilton Faria, que seria importante vocês se inscreverem no nosso canal, porque é uma forma de divulgarmos a poesia, né? Então, não se esqueçam. Curta o nosso canal, acione o lembrete, se inscrevam e compartilhem. A poesia agradece. Hamilton, boa noite. Boa noite. Que maravilha, 15º programa. Estamos aí. Eu quero, antes de iniciar aqui, avisar o lançamento de 2 livros aí. O Quarentemos, do Abel Coelho e do Elcio Fonseca, né, que já está rodando por aí, e esse livro da Paula Valéria Andrade, O Novo, né? Um livro que está circulando aí por São Paulo. Só eu queria avisar isso aí. Está a imensa alegria de estar recebendo hoje José Eduardo de Graça. Por falar nisso, Hamilton, olha que coincidência, ontem, domingo, até compartilhei no Facebook, a Penalux divulgou a informação de que esse nosso convidado é finalista do prêmio no grupo Associação Gaúcha de Escritores. Exatamente, né? Finalista com um dos livros dele de Mino Contos. Aliás, uma outra coisa, a gente teve uma certa dificuldade em investigar a vida desse nosso querido convidado. Isso aí a gente vamos vai questioná-lo disso, vamos chamá-lo na tela. Você já está anunciando aí, antes de começar a coisa, acho que calma, vamos devagar com a dor do santo de barro. Vai sair muito barro dessa... José Eduardo, boa noite. Boa noite. De passar a palavra a você, eu quero dizer o seguinte: junto com o José Eduardo, nós temos o poeta lá da Paraíba, o Sérgio de Castro Pinto, que vai fazer comentários sobre a obra do José Eduardo, e o ator gaúcho Jairo Klein, que vai fazer homenagem ao Mário Quintana, o poeta escolhido pelo De Graça a ser homenageado. De Graça, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? A primeira provocação eu deixo para o Hamilton. Boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Eduardo, é o seguinte: boa noite, é uma maravilha estar aqui com você. Grande escritor brasileiro, grande escritor gaúcho, premiadíssimo, e tem como missão a poesia mesmo desde antes dos anos 70. E é uma alegria muito grande estar com você aqui. Eu acho que os nossos ouvintes, eles gostariam de saber um pouco sobre a sua formação. Você circulou lá por Santa Maria, circulou por Itaqui, né? Itaqui, por Porto Alegre. Mas onde é que você realmente nasceu e como que foi a sua primeira formação de vida? Bom, eu nasci em Porto Alegre e tive muita ligação também com o interior, porque a família do meu pai era itaquiense e ele se formou médico, foi para Itaqui para trabalhar e depois, mais tarde, também foi professor da Universidade de Medicina em Santa Maria. Então, eu tive esse contato muito grande, tanto e fazendo a relação tanto do meio urbano quanto com as cidades pequenas, como Itaqui, e mesmo Santa Maria, que nos anos 50 era uma cidade relativamente pequena, apesar de já ter uma universidade e ser um centro ferroviário importante, os seus bairros eram limítrofes com as estâncias. Então, eu tive muito contato com aquela vida campeira, apesar de eu nunca ter sido, apesar de ter andado a cavalo, mas nunca tive uma experiência pessoal campeira. No entanto, eu observei muito isso de perto, ouvia casos, histórias, a poesia popular, gauchesca, os trovadores, os pajadores. Então, essa experiência me deu, acredito eu, uma capacidade de transitar entre esses vários mundos. Isso eu tenho feito com bastante frequência.
tanto o mundo urbano quanto o mundo rural me atraem. E eu trabalho muito com esses temas, que vem desde a minha infância, na verdade. Então, todo esse contato que você tem com o Pampa, em que medida que isso aí revelou a tua linguagem, e trouxe uma linguagem gaúcha, vamos chamar assim? Porque o que se vê ao longo da tua obra, fora a Lavra Permanente, né, que fala da migração italiana, etc., quer dizer, os outros livros têm uma linguagem universal, vamos chamar assim, não tem uma linguagem marcada pelo regionalismo, vamos dizer assim. Sim, sim. E eu não sou capaz de identificar na tua poesia, por exemplo, lendo um Carlos Nejar, eu identifico um gauchão ali da Gema, etc. Mas eu vejo, por exemplo, o José Eduardo de Graça, onde é que está o gaúcho nessa história? Não, realmente, o primeiro livro que eu fiz e que foi premiado na época, e que levou à publicação do livro, era composto basicamente por dois grandes poemas. Um deles era uma homenagem ao João Cabral, de Melo Neto, que era Pedra que Não Pedra. E o outro era um poema épico sobre a colonização italiana do Rio Grande do Sul, das minhas origens italianas. E isso, de certa forma, uniu, quer dizer, o tema regional com uma linguagem contemporânea brasileira. Porque eu nunca quis, e acredito eu, nunca fui um escritor regionalista em termos de linguagem. Eu me aproximo muito dos temas, da história, das lendas, dos mitos, mas a linguagem, eu procuro fazer uma linguagem nacional, brasileira, sem grandes regionalismos, com exceção do meu romance, que é a fabulosa viagem do Mel de Lexiguana, esse sim, porque o personagem é um vaqueiro, um vaquiano, que vem transportar o Saint-Hilaire na viagem que fez ao Rio Grande do Sul em 1820. Então, aí, os termos, a história toda é muito basada no Rio Grande do Sul. Esse romance ele começou com uma paródia, que eu queria fazer uma paródia do gaúcho, como um ser quase não existente e mítico. Mas, na verdade, o personagem tomou conta da história e foi levando, contando para o Saint-Hilaire tudo aquilo que ele sabia de mitos e lendas da medicina popular. E me parece que ficou um livro bem característico nesse sentido. Mas ele é o único, porque o outro que também tem temas gauchescos, que é a Urna Guarani, que também é um livro que tem poemas de tipo épico, pegando a cultura indígena dos guaranis e da guerra guaranítica, das missões, ele já é um livro que tem ou quase nenhum linguajar regionalista, vamos dizer assim. Então, eu, pessoalmente, apesar de não ter nada contra os regionalistas, eu não me filio na corrente tradicionalista, vamos dizer assim. Eu me filio mais na corrente brasileira e universal. Mesmo que esses temas gaúchos, da história, da cultura, sejam para mim importantes. Porque se a gente for ver, por exemplo, a nitidez das coisas, o Rio Eterno e outros livros, etc., você vai ver que é uma linguagem marcadamente brasileira, né? Não Sim. universal, vamos dizer, e não propriamente de temas regionais. Certo? Sim, sim. Não, o que eu queria te perguntar, De Graça, é o seguinte: você tem uma formação na área de medicina oftálmica, né? Sim. E teve uma vida, como você acabou de nos dizer, onde você conviveu com o mundo do campo, e também gosta da zona urbana e tal. Tudo bem, eu acho que essas experiências de vida são fatores importantes que nos influenciam nas nossas produções literárias. Mas o que me interessa saber é
na tua formação, o que te levou, o que te despertou o interesse pela poesia e literatura? Eu sempre tive na minha família, assim, tanto na casa dos meus avós, lá em Itaqui, quanto na própria casa familiar, meu pai, minha mãe. Minha mãe era professora, meu pai médico, e sempre tiveram bibliotecas muito grandes. Meu avô, em Itaqui, tinha uma biblioteca imensa. E ali eu Marcelo comecei de Graça, né? Marcelo. a procurar, a conhecer os poetas, principalmente os brasileiros, os gaúchos, os brasileiros como um todo. E no colégio, fiz a formação do primário, na época se chamava primário, os primeiros anos de formação, um colégio marista, em que eles tinham muito prazer, muita alegria de levar para os jovens, os grêmios na época, os grêmios literários e a poesia, as seletas. É claro que naquele momento o que eles nos traziam eram os românticos e os parnasianos. Simbolistas praticamente eles não aceitavam, então simbolistas. E os modernos também, rarissimamente, eles traziam algum moderno. Isso, vejam bem, isso na década de 50, lá para 56, 57, 58. Veja bem como as coisas. Isso eu estava em Santa Maria, que era uma cidade de pequena para média, né? Já com universidade, como eu falei antes. Mas tudo isso me despertou, então, para essa linguagem fantástica de criação, tanto de imagens quanto enfim, de uma própria língua que vai se fazendo à medida que a gente vai trabalhando ela. E eu comecei a escrever muito jovem, desde criança eu já tinha alguma coisa, depois já na adolescência já comecei a produzir poemas, algumas historinhas, e não parei mais. Então, eu acho que toda essa bagagem cultural e também as vivências, essa bagagem da cultura, junto com a vivência, é o que faz a literatura. Porque só a vivência por si só não transforma alguém num escritor. Todos nós, obviamente, vivemos e temos as nossas experiências, que podem ser boas ou más, mas isso necessariamente não se transforma em literatura. Assim como a cultura também, por si só, não faz literatura, porque ou ela fica distante da vida e dos fatos, ou ela fica apenas no seu mundo, vamos dizer o termo acadêmico, ou vivendo dos seus próprios métodos e linguagens fixas dentro da cultura. Por isso que eu acho que o escritor ele tem que unir as duas coisas. Ele tem que ter lido muito, mas só isso não basta. E ele tem que ter a experiência da vida. Sem essas duas coisas não se faz um escritor. Estamos aqui com o José Eduardo de Grácia. De Grácia, a cultura gaúcha, o Rio Grande é uma nação. Eu considero uma nação, né, pela sua própria formação histórica, tem uma nação da pesada, porque você tem ali um caldo poético, cultural, que é uma coisa impressionante, né? Os Veríssimos, Carpinejar, a Maria Carpe, o Ney do Clós, o Luiz Fernando Veríssimo, etc. E quero saber, Quintana, etc., desses autores, Luiz Coronel, etc., desses autores, que influências que você teve assim, nessa sua convivência com a poesia gaúcha, com a escrita gaúcha? Claro, como eu disse antes, a leitura principal no colégio eram os parnasianos e os românticos e os parnasianos. Porém, na minha casa, a minha mãe gostava muito dos poetas simbolistas. E foi aí que eu passei a conhecer na minha casa o Alceu Vamose, o Eduardo Guimarães, grandes simbolistas do Rio Grande do Sul, que deixaram uma obra muito
importante, mais conhecido dele talvez seja o soneto Duas Almas, do Alceu Vamosi, que até hoje aqui no Sul é muito cultuado e se escreve muito sobre o Alceu Vamosi e outros. E também entrou de contrabando lá em casa um Vinícius de Moraes, que foi outro poeta que também causou um impacto muito grande. E eu vinha, então, dessa corrente simbolista neorromântica, aí entrou o Quintana, começou a aparecer o Quintana, comecei a ler o Quintana, o Vinícius. Porém, aos 15, 16 anos, eu já estava em Porto Alegre, em um colégio jesuíta, com outro tipo de formação, aí começou a vir o mundo moderno mesmo. E para mim foi uma coisa fantástica, um choque quando eu li o Drummond e o Cabral. Isso me abriu uma perspectiva da linguagem, do que é realmente escrever sobre o nosso mundo, sobre nós mesmos, com uma linguagem cotidiana, mas, ao mesmo tempo, de trabalho de linguagem e de perspectiva de mundo. Isso realmente foi algo que me abriu os olhos para a grande literatura do mundo. E aí eu comecei a ler todos os modernistas, né? Li todos, a maior parte dos poetas modernistas, e também, na época, e um pouco mais tarde, surgiu aqui no Rio Grande do Sul um grande poeta também, da geração de 60, o Carlos Nejar, que trouxe também todo um trabalho de linguagem e de perspectiva do poema, que foi também um choque aqui no Rio Grande do Sul. Ele até hoje tem pessoas aqui que gostam dele, outros não gostam. O Nejar, para mim, é um grande poeta. Ele não me influenciou diretamente na minha linguagem, mas me influenciou também na maneira de como é ser escritor e ser poeta. Com esse desassombro, essa grande vontade de criar o seu próprio mundo, de trazer essas suas realidades para a linguagem e, no caso do Nejar, especificamente naquela época, para a poesia. Então, todo esse caldo de cultura foi sedimentando o meu interesse pela literatura e os meus primeiros esboços literários. E, obviamente, depois comecei a ler a literatura universal, que são os italianos, os portugueses, que foram, para mim, os principais. Li também, claro, os franceses, enfim, né? Mas, do ponto de vista universal, a base, para mim, foram os poetas e escritores italianos e portugueses. Já, Eduardo, você citou Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto como grandes influenciadores da sua decisão por escrever e a descoberta da linguagem. E o Mário Quintana, onde entra nisso? O Mário Quintana, ele é como uma pessoa da família. Todos nós aqui no Rio Grande do Sul achamos que o Quintana pertencia à nossa família. Eu tive, quando já universitário, já no início dos anos 70, o prazer de conviver um pouco com Quintana na redação do Correio do Povo, que era onde nós publicávamos no Caderno de Sábado, que até hoje existe, eu sou colaborador até hoje. Nós mantínhamos as nossas publicações, os nossos grupos de jovens escritores, enfim, de poetas, e ali trabalhava o Quintana. Ele mantinha o Caderno H, junto com outros, o Tônio Hoffel, uma série de jornalistas, escritores importantes ali, que frequentavam e trabalhavam na redação do Correio do Povo. Então, nós tínhamos esse contato. É claro que eu não me considero assim, apesar de ter, depois, nos anos 80, ter participado como jurado, junto com o Quintana e o Nejar. Tem até uma fotografia que eu mandei para vocês. E nós participamos de muitos concursos, e que nós éramos jurados, né, nós três. Então, foi uma convivência muito, muito boa, assim, muito interessante. Mas eu nunca me considerei um amigo de frequentar os locais onde ele morava,
como, por exemplo, o Sérgio Farac, o Armindo Trevisan, que eram amigos, mesmo de levá-lo a passeio, de cuidarem dele, inclusive junto com as pessoas que estavam à volta dele. Mas eu sempre tive o Quintana assim como essa pessoa muito próxima, apesar de respeitá-lo muito, porque todos nós ali, os jovens e a própria redação, os próprios jornalistas, respeitavam muito o Quintana. Ele ficava no seu cantinho escrevendo, ninguém chegava lá para atrapalhar o Quintana. E o Quintana, pouco a pouco, foi ficando famoso, porque o Quintana era uma pessoa vamos dizer, do ponto de vista pessoal, de um trato muito difícil, porque ele era muito sarcástico, ele era muito irônico, e ele não pagava para dizer as verdades que ele queria dizer na frente de quem quer que fosse. Mas, com o tempo, ele foi caindo na mídia e foi se transformando daquele sujeito rancoroso entre aspas, não estou dizendo mas que não tinha papas na língua, num bom velhinho. Aí a mídia começou a vê-lo e a população também do Rio Grande do Sul, como um velhinho simpático, que dizia piadinhas, que brincava muito. Isso foi bom, de uma certa forma, porque ele teve popularidade. Porém, isso atrapalhou a sua recepção, a recepção da poesia dele, porque as pessoas começaram a deixar o poeta de lado para se interessar pelo piadista. É claro que o Quintana trabalhou muito a sua poesia, e essa ironia, esse sarcasmo, está muito dentro da poesia dele. O Sérgio de Castro Vim tem um livro que eu penso ser fundamental sobre a literatura do Quintana, que mostra muito bem isso, né? Como ele tinha esse lado de nonsense, de surrealismo, que as pessoas não viam, quer dizer, as pessoas achavam, é uma pessoa engraçadinho, é um engraçadinho, diz umas coisinhas interessantes, umas quadrinhas. Claro que depois a crítica foi mostrando o outro lado, como o livro do Sérgio, que eu já citei. Bom, acho que então está na hora Vamos chamar, né? de chamarmos o Jairo Klein, que é o ator gaúcho, com mais de 30 anos, sobre Fernando Pessoa, e hoje vai dar uma homenagem ao Mário Quintana, o poeta escolhido pelo Degrassi. Jairo, seja bem-vindo. Muito obrigado por colaborar com a gente, participar dessa nossa aventura literária, homenageando o poeta que é o Mário Quintana. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado por estar com vocês também, grandes poetas e escritores que eu tanto admiro. Uma honra enorme. Uma homenagem ao poeta Mário Quintana, esse poeta de Alegrete. Fernando Pessoa, aqui presente, traz um pouquinho dos seus versos. O mapa. Olho o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. Nem que fosse o meu corpo. Eu sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, bonita, nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso. Cidade de meu andar, desde já
tão longo andar e talvez de meu repouso. Trecho de um diário. Hoje me acordei pensando em uma pedra numa rua de Calcutá. Numa determinada pedra incerta. Quem repara nela? Só eu, que nunca fui lá. Só eu, deste lado do mundo, te mando agora esse pensamento. Minha pedra de Calcutá. O velho poeta. Um dia o meu cavalo voltará sozinho e assumindo, sem saber a minha própria imagem e semelhança, ele virá a ler, como sempre neste mesmo café, o nosso jornal de cada dia, inteiramente alheio ao murmurar das gentes. Ah, Quintana, eu queria trazer-te uns versos muito lindos. Trago-te estas mãos vazias que vão tomando a forma do teu seio. O poema, um poema como um gole da água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna, um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema, triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Ah, poeta! Poeta que são artistas e trabalham seus versos como carpinteiro nas tábuas. Se as coisas são imagináveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Pedra rolada, essa pedra que apanhaste acaso à beira do caminho, tão lisa de tanto rolar, é macia como um animal que se finge morto. A palavra miraculam, mortos. Basta-lhes ter vivido um pouco para jamais poderem estar mortos. E essa pedra pertence ainda ao universo deles. Deposita-a cuidadosamente no chão. Essa pedra está viva. O baú, como estranhas lembranças de outras vidas que outros viveram num estranho mundo. Quantas coisas perdidas e esquecidas no teu baú de espantos. Bem no fundo, uma boneca toda estraçalhada. Isto não são brinquedos de menino. Alguma coisa deve estar errada. Mas o teu coração, em desatino, te traz de súbito uma ideia louca. É ela, sim. Só pode ser aquela a jamais esqueci amar. Em vão tentas lembrar o nome dela, em vão ela te fita e a sua boca tenta sorrir-te, mas está quebrada. Olha as minhas mãos, olha as minhas mãos. Elas só não são estranhas porque são minhas, mas é tão esquisito de estendê-las assim lentamente como essas anêmonas do fundo do mar,
fechá-las de repente, os dedos como pétalas carnívoras. Só apanho, porém, como elas, esse alimento impalpável do tempo, que me sustenta e mata, e que vai secretando o pensamento como recém as teias, as aranhas. A que mundo pertenço? No mundo há pedras, baobás, panteras, águas cantarolantes, o vento ventando, e no alto as nuvens improvisando sem cessar. Mas nada disso tudo diz: existo. Porque apenas existem enquanto isto. O tempo engendra a morte, e a morte gera os deuses, e cheios de esperança e medo, oficiamos rituais, inventamos palavras mágicas, fazemos poemas, pobres poemas, que o vento mistura, confunde e dispersa no ar. Nem na estrela do céu, nem na estrela do mar, foi este o fim da criação. Mas então, quem urge eternamente a trama de tão velhos sonhos que faz em mim esta interrogação? Mário Quintana. E tive o prazer de conhecê-lo também. Antes dele partir, nós inauguramos a Casa de Cultura Mário Quintana, minha companhia de teatro, e ele estava lá presente nos seus últimos anos. Isso faz mais de 30 anos que a gente inaugurou aquela casa linda na Rua dos Andradas, antigo Hotel Majestic, onde ele também morou. E eu tive o privilégio e a alegria de conhecê-lo. Então, para mim é uma honra poder, através do convite do Poetariado, desses grandes escritores que eu admiro, poder fazer essa homenagem ao nosso poeta de Alegrete, Mário Quintana. Muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Obrigado, Jairo. Muito obrigado, Jairo. Prazer grande. Obrigado. Muito obrigado. Hamilton, alguma pergunta mais? Eu gostaria de fazer uma homenagem para o... Antes da continuidade, eu gostaria de ouvir o José Eduardo de Graça falar um poema. Ah, sim. Fazer a inauguração do poeta. Só um minuto, o Jairo quer falar alguma coisa antes. Jairo, por favor. Eu gostaria de parabenizar o nosso De Graça pela indicação ao Prêmio Agis, pelo seu conto, suas pequenas narrativas, e dizer toda a minha admiração, meu respeito, meu carinho pela sua obra, pela sua pessoa humana, pela sua pessoa extraordinária, que eu tive a oportunidade também de conhecer, e dizer-lhe que eu estou muito feliz por essa indicação, mais uma indicação, mas com certeza já é seu. Obrigado, poeta, obrigado, grande escritor, José Eduardo. E quero deixar um poema do Fernando Pessoa para você, que diz: e há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiro nas tábuas. Para ser grande, meu poeta, para ser inteiro, nada teu exagero, põe o quanto és, no mínimo que fazes. Só assim, em cada água, lua toda brilha, porque alta vive. Meu aplauso a vocês. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito querida, muito abrilhantaste muito. Eu fico muito sensibilizado pelas tuas palavras. Muito obrigado, Jair.
Hamilton, quer falar alguma coisa antes? Obrigado. O poema, eu sugeri que o De Graça falasse um poema dele. Eu vou pegar de um livro que eu publiquei em 82, lá em Curitiba, que era da editora Criar, É de Curitiba. Sim, E foi uma viagem que eu fiz pela América na época, pelo Peru, pela Bolívia, pela Argentina, por vários países, nos anos 75, de mochila. E aí eu tenho um poema que eu gosto muito, porque mostra essas várias influências das viagens, das cidades, do mundo, não é? Que chama-se A Música. Uma flauta ecoa nos Andes. Um bandolim responde em Porto Alegre. Um charango toca em La Paz. Uma guitarra estridece o Rio de Janeiro. Um tambor de macumba retumba à noite em Salvador da Bahia. O voodoo matraqueia pés no Haiti. Ouço um tango em Buenos Aires. Os mariachis tocam para os turistas no coração do México. No Chile, os Parra cantam canções de sonho e liberdade. No Brasil, o Chico canta e o Milton Nascimento repete: queremos um mundo novo para viver e sonhar. Uma banda do interior toca no quiosque da praça, para que os namorados se beijem. Um cantor nativista afina a viola em uruguaiana, e de tanto som e tanta música, todos irão acordar. Obrigado. Maravilha. Acho que ele une todos esses laços, essas cidades, as viagens, não é? Muito bom. Bom, eu chamaria agora, porque eu estou muito curioso para ouvir os comentários que o nosso querido poeta Sérgio de Castro Pinto tem sobre a obra do José Eduardo de Graça. Sérgio, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, participar desse nosso programa. Muitíssimo obrigado e uma boa noite. Boa noite. Obrigado. É um prazer para mim participar desse programa e falar sobre José Eduardo de Graça. Inclusive, parabenizar também Jairo. Eu achei excelente a escolha dos poemas. A obra de Jairo, de José Eduardo, eu já conheço há algum tempo. Leio, releio. E eu tomei notas de algumas coisas. Eu digo que a obra poética de José Eduardo é uma obra em progresso, em constante mutação, multifacetada com referência aos temas. Aí eu me lembro de Bandeira, que são tantos quanto os grãos de areia na praia e as estrelas no céu. E isto é bom, pois se a vida, como diz Cecília Meirelles, só é possível reinventada, o mesmo pode-se dizer da poesia. Uma vez que quando o poeta começa a se repetir, a lançar mão de um discurso redundante, tautológico, ele estanca, estaciona numa espécie de estilização ou de paráfrase intramuros. Talvez até o poeta José Eduardo não concorde comigo, mas quando o autor libera os seus poemas, não tem mais autoridades com relação a eles. Eu mesmo tenho um poema, se você me permite, que eu ofereci, inclusive, a uma amiga gaúcha, Andréa Kamen. O nome do poema é Aspirador. Eu digo, minha poesia é visual, eu digo, sobre aspirador. Tamanduar do lar, que aspira os meus dias convertidos em pó. Dias enfileirados, um a um tombados, pedras de dominó. E eu li esse poema numa palestra que eu fiz para estudante. Aí o estudante disse: professor, o senhor está falando sobre cocaína? Eu disse: cocaína? Aí eu achei meio estapafúrdia a interpretação dele, mas existe uma certa lógica, porque eu digo tamanduá do lar, que aspira os meus dias convertidos em pó, dias enfileirados, um a um tombados, pedras de dominó.
Então, é isso que eu digo. Quando o poeta libera os seus poemas, quando o autor libera os seus poemas, ele dá margem, os poemas dão margem a interpretações, às vezes, as mais diversas. O próprio João Cabral de Melo Neto, se vocês me permitem, eu digo que a poesia de João Cabral de Melo Neto, todo mundo sabe, ela é tributária dos artistas plásticos, aos quais louvou com poemas quase todos de extração metalinguística, questionando não só a linguagem pictórica dos artistas, como também a sua própria concepção da fenomenologia poética. Aí eu digo que o ensaio sobre João Miró, ele não discorre apenas sobre os mecanismos de criação desse artista natural da Catalunha, mas também a propósito da elaboração dos poemas de sua própria lavra. Aliás, mais do que sobre Miró, esse ensaio trata a respeito do construto poético do autor pernambucano, do mesmo modo que, quando fala sobre a morte dos outros, fala sobre a sua própria morte. É interessante esse registro, um diálogo dele, de João Cabral, e um psicanalista espanhol, Lopes Ribó, que João Cabral entrega um livro dele, Duas Águas. Então, o João Cabral diz: levei-lhe o volume Duas Águas, que ele lê e comentou, dizendo: o que me impressiona é a sua obsessão pela morte. Eu retorqui: a morte de que eu falo não é rilquiana, é a morte social, do miserável na seca, no mangue, não é a minha. E ele disse-me uma coisa engraçada: aí é que o senhor se engana, o senhor fala em morte social para exorcizar o seu medo da morte. E concluiu João Cabral: realmente tenho muito medo da morte. Então, João Cabral é considerado um poeta impessoal, antilírico por excelência, um poeta que escrevia a contrapelo. João Cabral cultivava uma poesia cujo solipsismo era atenuado, disfarçado, na medida em que, aparentemente falando sobre os outros, falava a respeito de si mesmo. Então, eu chego à conclusão, que não é novo, que João Cabral é um lírico por vias transversas. Ele é um lírico por via transversa. Um lírico enrustido, vamos dizer assim, né? Então, retomando o que eu falo sobre o poeta José Eduardo, eu digo que alguns poetas dizem, né, cumprem três fases, três etapas distintas. Uma primeira, embora deseje a todo custo imprimir o sinete de sua individualidade criadora, vamos dizer assim, aos seus poemas, eles imitam, quando não simplesmente macaqueiam, os poetas com os quais mantêm afinidades eletivas. A seguir, quando talentosos e pertinazes, diferencia o seu discurso do discurso dos poetas de sua predileção e passa a ocupar um espaço próprio. Eu acho que é isso que acontece com José Eduardo de Graça. Claro que tem influência, todos nós temos influência, uns mais, outros menos. Mas eu acho que ele consegue transformar essa influência em confluências, ou seja, consegue diluir essas influências. E esses poetas, por último, já medalhões, que não é o caso do José Eduardo, se acomodam e passam a imitar eles mesmos, a sedimentar determinados recursos poéticos e, por força da repetição, do uso, são logo considerados como tiques e cacuetes sobejamente conhecidos da crítica e dos leitores. José Eduardo atua em várias frentes, ou seja, é poeta, ficcionista, dramaturgo e tradutor, atividades que certamente somam para que ele transite com desenvoltura nesses gêneros, ou mesmo no reino das palavras. Com efeito, para escrever os seus poemas, ele recorre ao ficcionista, ao dramaturgo, ao tradutor e, como não poderia deixar de ser, ao poeta. Inclusive, há alguns autores que reúnem todos esses gêneros e terminam por se darem bem. É o caso e se transformam num artista plural, como foi o pernambucano, dramaturgo, romancista, ficcionista, contista, Hermílio Borba Filho, que, por reunir as funções de ficcionista, dramaturgo, professor e ensaísta, ele teria tudo para ser um dispersivo e não se firmar em nenhuma dessas atividades, quando, na verdade, a junção de cada uma delas o ajudara a ser, lembrando Mário de Andrade, 350. A poesia de Zé Eduardo, ora é cingida pela mais pura emoção, ora pela emoção refletida, pensada, no que corrobora a frase de Wordsworth, segundo a qual
a poesia é emoção recolhida na tranquilidade. A poesia, para mim, quer dizer, no meu caso, do poeta que eu tento ser, ela sempre foi essa emoção recolhida na tranquilidade. Antes, mais do que hoje. Eu me lembro que, de uma certa feita, eu vi um desfile de Garrincha na escola de samba, Garrincha sonado, já depauperado, e aquilo me provocou uma emoção profunda. E eu fui tentar fazer um poema. Tentei fazer o poema, inclusive uma longa jornada noite adentro, procurando a palavra, e não consegui. Depois de mais ou menos um ano é que eu consegui fazer esse poema sobre Garrincha. O que lembra também Manuel Bandeira, né? Vamos embora para Pazárgada, e de repente, de forma abrupta, surgiram os versos: vamos embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. E de repente ele estancou, e Bandeira, ele costumava dizer que não forçava a mão. Ou a poesia vinha ou não vinha, ele não ia muito atrás. E só depois de 5 anos é que, de uma forma abrupta, esse poema surgiu. Quer dizer, será que foi abrupto? Ou ele inconscientemente trabalhava, elaborava esse poema nos desvãos mais profundos, vamos dizer assim, de sua existência? Então, eu acho que, de Graça, a poesia dele, ora é cingida pela mais pura emoção, ora pela emoção refletida. E isso dá bem, mensura bem o poeta que ele é, esse poeta plural, esse poeta que age sob a égide da emoção, e esse poeta que age também sob a égide do racionalismo, mas não racionalismo radical, né? Então, embora revele a influência de João Cabral de Melo Neto na sua lírica, inclusive numa entrevista que eu fiz com ele para o Correio das Artes, ele disse que existe a presença de João Cabral de Melo Neto na poesia dele. Nós somos quase da mesma geração, inclusive, de Graça, você falou no Colégio Marista, eu estudei aqui em João Pessoa, no Pio Décimo, tenho boas recordações. Então, a nossa geração foi muito marcada por João Cabral de Melo Neto, né? Não há dúvida, não só os poetas brasileiros, como também os poetas portugueses, que é uma influência, às vezes, meio maléfica, porque a gente tem que se ver livre dessa influência, né? No meu caso, eu procurei imprimir o humor e a ironia, né, como fez Manuel Bandeira, né, para superar o gosto cabotino da tristeza, como ele diz. É a influência até determinada maléfica, né, como é também a de Augusto dos Anjos. São poetas de uma personalidade muito forte, e se você brincar, você termina produzindo pastiches de João Cabral de Melo Neto e pastiches de Augusto dos Anjos, que não foi o seu caso, né? Então, embora você revele essa influência de João Cabral de Melo Neto, eu acho que na sua lírica não se observa a linguagem a contrapelo, a cabralina educação pela pedra, a palavra como grão imastigável de quebrar dente, que tem como finalidade obstruir a leitura fluviana. E você também é um poeta lírico, mas o seu lirismo, ele surge a partir da linguagem, não é um lirismo ingênuo, de conteúdo, de dizer que as mãos dos namorados estão entrelaçadas, que é bonito a flor, coisas do gênero, né? Quer dizer, o seu lirismo é elaborado e surge através da linguagem, que a linguagem é tudo, né? Não vamos também exagerar, que parece Mallarmé, quando Degas se encontrou com eles, poeta, todo mundo sabe essa história. Eu passei a noite cheio de ideias para escrever um poema, e Mallarmé teria dito: mas poesia não se faz com ideias, poesia se faz com palavras. Eu acho que poesia se faz com ideias e com palavras, porque se você investe tão somente na linguagem, você não vai sair do poema metalinguístico, né, do espaço claustrofóbico, vamos dizer assim, do poema metalinguístico, e termina por não, sei lá, ir para a vida, né? E no caso de Graça, embora ele trate bem da linguagem, mas ele também não fica restrito, limitado, como eu disse, a esse espaço claustrofóbico do poema metalinguístico. Ele sai para a vida, ele celebra uma espécie de congraçamento com a vida. Então, é isso que eu digo, embora revele a influência de João Cabral de Melo Neto, na sua lírica não se observa a linguagem a contrapelo,
a cabralina educação pela pedra, a palavra como grão imastigável do quebrar dente, que tem como finalidade obstruir a leitura fluvial. E eu digo que De Graça é um poeta inspirado, sim, não inspirado naquele sentido de que a poesia é uma espécie de dada dos deuses, não. Eu acho que, como diz, se não me engano, Paul Eluard, se o primeiro verso é dado pelos deuses, muitas vezes José Eduardo volta para refazer esse verso. Quer dizer, ele é um poeta altamente comprometido com a linguagem, né? E De Graça é um poeta inspirado, palavra que Cabral simplesmente abominava, né? Mas Cabral fazia esperto merchandising, né? Que alijou do seu dicionário, que somente a ela se referia para negá-la de forma enfática, peremptória. E vejo que Cabral, geralmente por toda uma poesia sisuda, séria, quando alude à inspiração, paradoxalmente o faz com humor, com jocosidade, com o intuito de ridicularizá-la e de levá-la ao total discreto. Você veja o que ele diz, né? Você vê os gregos, o Pégaso, o cavalo que voa, é símbolo da poesia. Nós deveríamos lutar antes, como símbolo da poesia, a galinha e o peru, que não voam. Ora, para o poeta, o difícil é não voar. E o esforço que ele deve fazer é esse. O poeta é como um pássaro, que tem de andar 1 quilômetro pelo chão. Então, o que eu acho da poesia de Graça é justamente isso. É uma poesia que ainda não estancou, uma poesia que cumpre ainda um percurso ascensional, e eu vejo isso como um fato positivo na sua obra poética. Bom, de princípio era isso que eu tinha que falar sobre esse poeta e aproveitar, ler um poema dele que eu gosto muito, que é Carta de Náufrago. O poema não é carta de suicida, mesmo que o poeta venha se matar depois. É carta de náufrago, lançada no oceano, procurando um amigo, a amada, a pátria armada, mesmo que no fim não venha a achar nada. Sempre sobra a esperança de que no fundo da garrafa, da botija, da ânfora, esteja a mensagem escrita só para ti, escrita só para ti. Todas as garrafas de náufragos são encontradas um dia, por um acaso, por uma sinfonia, por uma namorada, por uma tia. Se não por ti, meu semelhante, meu irmão, minha alma gêmea, meu náufrago interior. Grande poema. Presta atenção nos objetos da casa, que parece adormecer no crepúsculo. Olha o relógio que indaga mudo o tempo surpreendido. Olha a cortina que o vento da tarde ainda movimenta. Olha a cadeira em si mesma, sentada e recolhida para a noite definitiva. Olha, pela última vez, os objetos que estão à tua volta. Olha pela última vez as coisas que te ocuparam sem que notasses. São como cães silenciosos que lambem a tua mão ausente. José Eduardo de Graça. Nitidez das coisas. Muito bom. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Hamilton. Realmente gostei imensamente de estar aqui com vocês e confraternizando nesse momento de tanta poesia, de tanta amizade. E isso realmente, para mim, é um enriquecimento enorme. Fico sem palavras até para poder agradecer tanta amabilidade e tanto coração que vocês estão colocando nesse encontro que nós estamos tendo aqui. José Eduardo, o Sérgio acabou de se referir a você como um escritor que aborda muitos gêneros, né? Poesia, dramaturgia, ficção, literatura infanto-juvenil. E eu, particularmente, adoro muito isso quando o poeta envereda por outros caminhos que não só a poesia, né? Eu gosto de escrever contos, inclusive. E nas obras que você mandou para a gente, que eu li com muito prazer, eu fiquei fascinado e muito feliz, inclusive, quando ontem soube, até compartilhei, que você foi indicado como finalista
do grupo de escritores do Rio Grande do Sul, né? Como livro do ano, exatamente com um livro de mini-contos. Como é que é mesmo o título? Fugiu agora. Os Homens... Oh, meu Deus. Esse último agora? O último agora. Que você... Assim, Como é Deus não protege os certinhos e outros Deus não protege. impuros. Exatamente. Aliás, é um livro que eu achei fantástico, né? Eu copiei, inclusive, vários mini-contos. Eu vou dar para o nosso público que está nos assistindo só um deles, para o público ter uma ideia da qualidade do seu mini-conto. O título é 100 Contos. O bandido pediu 100 contos para matar o marido, mas ela não pagou. Ele não valia nada. Eduardo, eu fiquei fascinado, eu não vou esconder isso, né? Porque realmente eu acho que é uma coisa que o autor precisa saber pelos teus contos. E eu gostaria que você me contasse para nós um pouquinho, o que te levou a se dedicar, porque não é só um livro que você tem com mini-contos, a se dedicar a esse tipo de gênero que é um tanto quanto complicado, né? Muita gente acha que mini-conto é um poema em prosa, é uma coisa parecida. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. O que me levou a me dedicar ao mini-conto foi exatamente essa sua capacidade de transformação de gêneros já existentes. Porque o mini-conto, ele tem do conto a ação, personagem, só que tem que ser de uma brevidade muito intensa, cortando-se todo o exagero, para que ele se torne impactante e tendo como se diz, os estudiosos, a epifania, ter aquela iluminação que o mini-conto traz e através da participação do leitor, porque aí o leitor é obrigado a participar da leitura. E o mini-conto, então, na verdade, eu considero um novo gênero, apesar dele ser híbrido do poema e do conto. Ele trabalha essas duas vertentes linguísticas e ficcionais, transformando isso num novo gênero, numa forma nova de tratar a realidade, com uma forma muitas vezes irônica, aberta, nonsense, uma série de situações que podem ser tratadas pelo mini-conto. E eu comecei muito cedo a trabalhar o mini-conto, no início dos anos 70, muito influenciado pelos ibero-americanos, Monterroso, Arreola, próprio Cortázar e outros. E depois os brasileiros começaram a se dedicar também muito, a Maria Colasanti, o próprio Drummond escreveu mini-contos. Mais tarde, em 96, o Dalton Trevisan também se tornou um grande mini-contista. Mas em 96 eu tive meu primeiro livro, O Atleta Recordista, como finalista do Prêmio Nestlé, que na época era um prêmio muito importante, nacional, e, segundo me contaram, na época teriam concorrido mais de 300 livros, e eu fiquei como finalista, e aquilo então me mostrou que o meu mini-conto estava começando a ser entendido, porque como ele era na época pouco cultuado, a grande maioria dos escritores, dos leitores, não entendiam muito bem do que se tratava. Não sabiam se era uma prosa poética, um conto que não deu certo, o que é bem isso aqui? Então, com aquela indicação a finalista do Prêmio Nestlé, eu comecei a ver que eu estava num caminho bom para mim. E isso se transformou ao longo do tempo em mais 7 livros, né? Tem mais 7 livros de mini-contos e contos, alguns longos, outros menores, não é? E atingindo, então, toda uma gama de temas, principalmente do cotidiano. Esse último, por exemplo, é sobre a violência, sobre a violência cotidiana, sobre o mundo que nós vivemos,
de violência, de terror, de agressões. E esses contos são basicamente ação. Eles têm personagens e ação. Praticamente não tem ambiente. É um trabalho de linguagem muito tenso nesse sentido, porque é muito difícil tu fazer a ação. Às vezes a ação tem que funcionar através do diálogo ou simplesmente pelo acontecimento, pelo fato bruto em si. Mas isso tem que estar condensado de tal forma que leve a uma epifania, a uma abertura do leitor. O leitor tem que se abrir diante dessa chave, ou ter a chave para abri-lo e participar dele também. Deixa eu só fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Essa vale para o Sérgio e para o Zé Eduardo. É o seguinte, há um reconhecimento do divino na sua poesia. Há uma certa sacralidade das coisas, dos objetos, das passagens, dos desafios da condição humana. Entendeu? Há uma certa aura nas coisas que você coloca, né? Como se... Eu acho que a Vera Lúcia de Oliveira, ela fala de uma forma muito interessante, quando ela diz assim: a sua poesia é cartofrágil, o olhar de alguém com quem cruzamos na rua, o aceno da criança no ônibus que passa feroz, um cachorro lambendo a mão do mendigo na calçada, a noite silenciosa, a chuva que de repente cai, o café que se bebe em solidão, os fantasmas que batem na porta da nossa memória. Para tudo ao ouvido, o eu lírico atento ao mundo, solidário nesse caminhar em que tantos tombam antes do tempo. Então, mais adiante, ela vai falar que são versos de uma metafísica sem Deus, né? Na verdade, você busca também um Deus diferente, um Deus que entre na sala, um Deus que chore, um Deus que possa ser consolado, um Deus não punidor, etc., etc., como se fosse uma busca dessa cavidade nas coisas imanentes, etc., mas, no fundo, a busca de uma transcendentalidade grande, né? Eu não sei como que você vê essa questão e como que o Sérgio de Castro também vê, né? Essa busca. Sim. Eu tive uma formação inicial em uma família italiana, de origem italiana, e era muito religiosa, meu pai e minha mãe também, então eu fui muito religioso, católico, até quase o início da juventude, toda a infância e toda a adolescência. E, num certo momento, comecei a me tornar agnóstico, querendo ser ateu, mas eu nunca consegui ser um ateu porque eu tenho essa visão de procurar algo que explique a nossa existência, a nossa cosmogonia. Na verdade, eu me sinto nostálgico da crença, de acreditar. Não que eu tenha necessidade, como pessoa, de ter uma fé absoluta para sustentar a minha vida, o que eu penso, o que eu acho. Não, isso, para mim, realmente não causa essa necessidade de base. Porém, é um fundamento de uma visão, de uma cosmogonia. Isto é, eu tento sacralizar as coisas, o mundo, já que eu não sei se existe realmente algum ser que sacraliza tudo. Para mim, as coisas são sagradas, os seres são sagrados, a vida é sagrada. Se isso talvez tenha um fundamento romântico, é provável, é possível. De Deus na natureza, Deus em tudo. Emerson, os textos do Emerson sobre isso podem ser lidos e vão mostrar muito bem como se encaixa essa minha visão. Mas também eu acredito que eu tive vamos dizer assim, uma iluminação, porque eu sou um leitor do Neruda também, desde a juventude, sou tradutor do Neruda, e nas memórias dele, uma vez ele disse o seguinte, que ele queria se diferenciar dos outros poetas, ele tinha muita dificuldade em se diferenciar dos poetas simbolistas, ou modernistas, como eles chamavam nos países hispânicos, não é? O próprio simbolismo, Dario, etc.
E ele dizia, eu sou um igual, eu sou como eles. Aí eu me dei, o Neruda, né, dizendo, ele se deu conta que ele precisava ter uma visão de mundo, uma cosmogonia, algo que viesse do cotidiano, das coisas vivas e da vivência, mas que, de certa forma, transcendesse através de uma cosmogonia que ligasse tudo isso. Então, eu, pessoalmente, não sou uma pessoa religiosa, mas, na verdade, eu acredito que o nosso mundo é sagrado, que as coisas, os seres humanos são sagrados. Por isso, talvez, eu tenha encontrado esse caminho, que, ao mesmo tempo, é desiludido por uma certa forma racional, de racionalidade, de ver os fenômenos, mas, por outro, ele é sensível e aberto a essa visão da sacralidade do mundo, que vem, é claro, dessa visão religiosa do meu passado e dessa visão também, de certa forma, romântica. Não no bom sentido, não, porque quando a gente fala em romântico, as pessoas pensam em coisas, né, que é coisa só de amores. Né? Não, o romantismo tinha uma visão filosófica da natureza muito importante, muito interessante. Então, acho que é por aí, tem uma certa nostalgia. Eu não creio em Deus, pelo que ai, não? Eu gostaria de ouvir agora os comentários do Sérgio a respeito da sua questão, Hamilton, que você colocou para o Degrassi e para o Sérgio. Sérgio, a palavra é sua. É minha? Sim, é sua. Para eu falar sobre o quê, por favor, César? Hamilton, repete a pergunta para o Sérgio, por gentileza. Que é uma certa metafísica sem Deus na poesia do Degrassi, né? Uma busca de uma deidade, de um divino diferente, que está na sacralidade das coisas, mas que há uma busca transcendente. O som aqui está meio ruim. Eu queria, por favor, eu escuto melhor quando o César fala. César poderia repetir, por favor, o que Hamilton falou? Repito sim, Sérgio. O Hamilton colocou uma questão para o Degrassi, citando a Vera Lúcia de Oliveira, em que o Degrassi seria um buscador de uma... Metafísico sem Deus. Metafísico sem Deus, né? Que a obra especialmente a obra poética do Degrassi, seria uma metafísica sem Deus. E o Hamilton quer saber um pouco a sua opinião a respeito disso, na obra do Degrassi. O Degrassi, de uma certa forma, já respondeu, né? Respondeu no sentido que a tendência natural dele é sacralizar as coisas, as pequenas coisas, as coisas diminutas, as pequenas grandezas da natureza, o dia a dia. Disse que era agnóstico, né? Mas a poesia é uma forma de religião, é uma forma de cosmogonia. Quer dizer, a partir do momento que o poeta não se satisfaz com a realidade, consequentemente, ele cria mundos paralelos. E nesse mundo, claro, ele tende a sacralizar as pequenas coisas, os objetos aparentemente, os subejos de Deus, vamos dizer assim. Então, o que eu acho que o poeta José Eduardo faz é justamente sacralizar esses subejos de Deus, se é que existe um Deus, mas se não existir, ele cumpre o papel de poeta, que é justamente de sacralizar essas pequenas coisas, as coisas aparentemente prosaicas que giram ao seu derredor. E falando nisso, eu lembro de Quintana, lembro de Bandeira, né? Eu acho que existe, inclusive, um parentesco entre Quintana e Bandeira, na medida em que os dois também enfatizam, investem nessas pequeninas grandezas, né, do dia a dia. É um poeta prosaico, é um poeta que trata das coisas aparentemente banais. Então, a poesia de Graça, eu acho que é isso tudo. Eu acho que a riqueza da poesia de Graça reside justamente nesse aspecto dele ser um inquieto. Ele falou aí a respeito Vocês me dão. Eu tinha notado aqui sobre os contos minimalistas dele. O que ele diz, quer dizer,
foi justamente o que eu pensei. Eu disse, quanto aos contos minimalistas dele, de Graça, creio que eles são tributários da poesia, porque eu acho que existe uma vinculação entre os contos minimalistas e as poesias, sobretudo quando mais sugerem do que dizem. E eu termino dizendo, quando reivindicam que o leitor participe deles na condição de coautor. Então, eu acho que o poeta que De Graça termina por repercutir no cultor desses contos minimalistas. Porque o conto minimalista ele tem algo de poético, ele mais sugere do que diz. Ele está como que reivindicar a participação, eu diria, ativa, efetiva e, consequentemente, afetiva do leitor na leitura desses contos. São contos que sugerem, ou seja, o conto que você lê é um conto piada, parece até o poema Piada de 22, quando a mulher, o marido não vale nada, então não vai pagar nada. Então, eu acho, inclusive, é a função princípio fundamental de todos os poetas, é sacramentar as coisas do dia a dia. Isso De Graça faz. Muito obrigado. Muito bem. Hamilton, temos uma questão, aliás, teríamos muito mais questões para conversar com o De Graça e o Sérgio, né? Mas nosso horário chega-se já um pouquinho avançado. Mas eu gostaria, antes de encerrar o nosso programa, de comentar que o De Graça comentasse um pouquinho esse trabalho dele de tradutor, né? Que eu acho que é muito interessante. Isso, tem perguntinha mais para ele, que é importante. Pode fazer. Desculpa, Milton, eu não te ouvi agora. Está um pouco baixo. Né? Depois, eu quero fazer uma pergunta para ele também. Faz agora, então. Antes do tradutor? É. Não, eu acho que é o seguinte, você tem um poema que fala um jovem poeta militante, eu acho muito interessante esse poema, né? Eu queria saber que conselho que você daria para os novos poetas. Eu quero só ler esse poema aqui, porque eu acho que ele é muito emblemático, assim, do pensar sobre poesia. Escreva poemas políticos, mas não faça política com poemas. O poeta e o político podem estar juntos, mas quando um está no poder, o outro está na cadeia. 3. A poesia e a política não se excluem necessariamente, mas têm coabitação difícil. 4. O poder é avesso à poesia. 5. Fazer barricada de poemas. 6. Poemas podem ser mais inflamáveis que discursos, mesmo que queimem sozinhos. 7. Poemas podem ser bala ou faca, mas não ferem ninguém. 8. O político está em todas as coisas passageiras, a poesia nas coisas derradeiras. 9. Escreva poemas para mudar o mundo, mas não desista se ele não mudar. 10. Distribua poemas nas portas de fábricas, não espalhe panfletos. É muito bom esse poema. Queria que você comentasse um pouco, ligando ao que se sugere para os novos poetas. Eu acho que essa minha lição de poema, porque existe aqui no Brasil, em todos os lugares, aqui em Porto Alegre, muito se discutiu essa questão da poesia engajada, que a poesia engajada toda ela é ruim, que toda ela... E não é verdade, existem excelentes poemas políticos, como existem péssimos também. Depende da maneira como se trabalha e do talento de cada um. Então, o que eu penso em relação aos jovens, e lembro o jovem que eu fui, é gostar da poesia, ler muito, escrever também, testar, fazer do seu trabalho uma atividade prazerosa, mas também útil. Útil no sentido de trazer para si mesmo algum tipo de trabalho importante que se está fazendo, pensar que o que se faz é algo que possa interessar aos outros, não só a si mesmo, não escrever só para si mesmo, porque às vezes e tem poetas que dizem, não, isso eu não penso no leitor, eu penso
em mim, eu escrevo para mim. E eu não sou muito, não penso igual a esses poetas. Eu acho que é claro que a poesia parte de uma individualidade, mas se ela ficar presa a essa individualidade, ela perde a sua função, ela não vai ser lida, não vai ser entendida. Só que tem que ter um limite entre, principalmente se tratando de poesia e política e de ação, em que nós temos que separar as coisas. Isto é, poesia se trabalha com alta tensão de linguagem para se levar a uma determinada mensagem. E, se isso não é feito adequadamente, se transforma num panfleto. Mas isso também pode ser dito para os poemas de amor. Quer dizer, uma pessoa que não destila, que não transforma a sua emoção através da linguagem, do pensamento, vai fazer uma preguiça qualquer. Então, isso não é problema só do poema que se quer político, mas de todos os poemas. Os poemas de amor. Quem escreve um poema de amor sabe disso. Ele tem que escrever alguma coisa a partir da sua sensação, da sua sensibilidade, mas transformar aquela emoção sua na emoção dos outros. Isso só se consegue com alta poesia, com muito trabalho, com muita leitura. Para variar, esqueci de ligar o microfone. Acontece. Todo programa acontece, é um horror. Mas, enfim. E você, enquanto tradutor, Degrasso, como é que te motivou a esse Pois tipo olha, de trabalho muito delicado? Eu comecei a traduzir inicialmente para mim mesmo, isto é, poetas italianos, franceses, traduzir os espanhóis, né, basicamente, principalmente os espanhóis, e os latino-americanos, ibero-americanos, para mim mesmo. Mas aí começou a ser mais contínuo esse trabalho, e eu comecei a me dedicar a certos autores, principalmente o Neruda, porque, além de eu gostar muito do Neruda, e isso é uma coisa contraditória, né? Porque eu gosto dos paradoxos e das coisas contraditórias. Como é que tu gosta do Cabral e gosta do Neruda, que são linguagens completamente diversas? Mas eu acho que é aí que está a riqueza da poesia. Cada personalidade poética é uma riqueza, não dá para se comparar. Quando diz assim, eu prefiro o Cabral ao Neruda, eu prefiro o Cabral ao Vinícius, no meu entender, isso é uma coisa descabida, porque nós temos que procurar em cada poeta exatamente a riqueza que elas têm. E no caso específico do Neruda, o Armindo Trevisan tinha sido convidado para traduzir um livro do Neruda. E ele não quis ou não pôde fazer, e aí indicou meu nome para a LPM. E foi publicado esse livro, eu gostei muito de fazer, eles gostaram, e publiquei mais 7 livros, mais 6 livros pela LPM do Neruda. Uma obra bem importante. Agora traduziu, o último foi os 20 poemas. De Amor é uma Canção Desesperada. E esse tipo de trabalho me trouxe muita riqueza, porque isso para mim é um exercício poético. Tradução, para mim, é exercitar-se, é trabalhar as linguagens, conhecer a linguagem do poeta por dentro. E também, quando eu estou traduzindo um poeta, eu procuro entender o seu clima. Eu vou ler tanto o caso do Neruda, as memórias, procuro estudar a região onde ele nasceu, como era o clima, a região do sul do Chile, os lagos, a natureza, tudo aquilo influenciou o poeta. Então, para mim, é um enriquecimento fazer esse tipo de tradução. Depois traduzi mais 2 do Neruda para José Olímpio também. Então, são 9 livros do Neruda que eu tenho traduzido. E traduzi antologias de poetas italianos, crepusculares. Eu gosto muito dos poetas crepusculares italianos. Publiquei.
Eu publiquei outras antologias também, de poetas italianos. Então, para mim, é um enriquecimento. Eu aprendo muito. E eu acho que nós, é outra coisa que eu digo para os jovens poetas, que nós temos que estar sempre aprendendo. Nunca nos acharmos acabados. Não, agora, acabados até no duplo sentido. Não, eu cheguei ao fim, é isso aqui que eu faço e vou fazer o resto da vida. Não. Nós temos que estar sempre aprendendo. E se nós somos abertos, nós vamos ganhar muito, e a nossa obra também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Legal. César? César? Para variar, desculpa. Eu estava abrindo o microfone do Sérgio e esqueci do meu. Sérgio, você tem algum comentário mais que você queira fazer? Antes da gente se despedir. Eu? É? Não. Não? Eu acho que estou. Tá, então eu vou chamar o Jairo, né, para que a gente possa... Opa, Jairo, liga o seu microfone, por favor. Gente, como eu disse nas publicidades que a gente faz aí de divulgação, né, do canal do Poetariado, eu ia forçar a barra para poder dar conta de vários temas que me interessam muito. Tem algum ruído esquisito aqui. Bom, eu silenciei o microfone de todos vocês, porque estava entrando um ruído muito esquisito, eu não entendi de onde é. Né? Mas, enfim, eu estava dizendo que nas campanhas de divulgação do canal, eu coloquei vários temas, e até num deles eu falei que eu ia forçar a barra para a gente conversar a respeito. Infelizmente, muita coisa a gente vai ter que deixar de lado. Eu quero agradecer muito ao José Eduardo de Grácia por topar essa aventura com a gente, essa experiência que eu e o Hamilton desenvolvemos há um pouco mais de um ano, e para nós uma maravilha poder conversar com pessoas como você, José Eduardo, né? Agradecer ao Sérgio de Castro Pinto por ter aceito também o convite para comentar a obra do José Eduardo, né? E agradecer ao Jairo por disponibilizar o seu tempo para fazer essa homenagem maravilhosa ao poeta escolhido pelo de Grácia, o Mário Quintana. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Hamilton. Eu quero agradecer ao Sérgio Castro Pinto, que já conhecia boa parte do seu trabalho e a sua existência poética, a sua influência. O Jairo Klein, que eu conheço agora, né? Obrigado, Jairo, pela sua presença, pela sua participação. E o José Eduardo de Grácia, que desde os anos 70 a gente já se troca correspondência, teve uma articulação não orgânica. Cooperativas de escritores. Cooperativas de escritores, das primeiras cooperativas do Brasil de escritores. Né? E agradecer, e teria outras questões, mas foi uma maravilha, eu acho que a coisa fluiu. Parabéns para vocês e que continue essa nossa relação intensa do poetariado. Muito bem. Querem dizer alguma coisa, vocês? Então, gente, muito obrigado. Público que está nos assistindo, muitíssimo obrigado. Volto a insistir, não esqueçam, inscrevam-se no canal, acione o lembrete. De Grácia quer falar. De Grácia quer falar. Pois não. Não, eu só queria agradecer a todos. Para mim foi uma alegria, foi excelente ter participado, ter confraternizado com vocês, com César, Hamilton, Sérgio, que tanto trouxe de brilhantismo a esse encontro, com o seu conhecimento, com a sua poesia, e ao nosso querido amigo Jairo, também com essa capacidade de trabalho dos textos, que ele é muito, muito caro e sabe fazer como ninguém, abrilhantou demais esse momento. Muito obrigado a todos. Só posso fazer isso a quem também está nos vendo e ouvindo.
Muito obrigado, então. E até o mês que vem com nossa próxima edição do canal do Proletariado. Um grande abraço a todos.